Isaías capítulo 9, versículos do 1 ao 13. Prover a Deus a minha cabeça se tornassem águas e os meus olhos em fonte de lágrimas. Então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Prover a Deus eu tivesse no deserto uma estalagem de caminhantes. Então deixaria o meu povo e me apartaria dele, porque todos eles são adúlteros, são um bando de traidores. Curvam a língua como se fosse o seu arco para a mentira. Fortalecem-se na terra, mas não para a verdade, porque avançam de malícia em malícia e não me conhecem, diz o Senhor. Guardai-vos cada um do seu amigo, e de irmão nenhum vos fieis, porque todo irmão não faz mais do que enganar, e todo amigo anda caluniando. Cada um zomba do seu próximo e não falam a verdade. Ensinam sua língua a proferir mentiras. Cansam-se de praticar a iniquidade. Vivem no meio da falsidade. Pela falsidade recusam conhecer-me, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu os acrisolarei e os provarei, porque de que outra maneira procederia eu com a filha do meu povo? Flecha mortífera é a língua deles, falam engano. Com a boca fala cada um de paz com o seu companheiro, mas no seu interior lhe arma ciladas. Acaso por essas coisas não o castigarei? Diz o Senhor. Ou não me vingaria eu de nação tal como esta? Pelos montes levantarei choro e pranto, e pelas pastagens do deserto lamentação, porque já estão queimadas e ninguém passa por elas. Já não se ouve ali o mugido de gado, tanto as aves dos céus como os animais fugiram e se foram. Farei de Jerusalém montões de ruínas, morada de chacais, e das cidades de Judá farei uma assolação, de sorte que fiquem desabitadas. Quem é o homem sábio que entenda isto? E a quem falou a boca do Senhor, homem que possa explicar por que razão pereceu a terra e se queimou como deserto, de sorte que ninguém passa por ela? Respondeu o Senhor: porque deixaram a minha lei, que pus perante eles, e não deram ouvidos ao que eu disse, nem andaram nela. Hebreus capítulo 11, versículos do 21 ao 40. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou a Deus. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel e deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, assim que nasceu, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já tinha crescido, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a desfrutar os prazeres transitórios do pecado, considerando a desonra de Cristo uma riqueza maior que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Pela fé, abandonou o Egito, não temendo a ira do rei, pois permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, enquanto os egípcios, ao tentar fazer o mesmo, foram tragados. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os desobedientes,
pois acolheu em paz os espias. E que mais direi? Pois me faltará tempo para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, alguns foram torturados até a morte, não aceitando seu resgate, para obterem uma ressurreição superior. E os outros passaram pela prova de escárnios e açoites, e além disso, de algemas e prisão. Foram apedrejados, cerrados ao meio, tentados, mortos pela espada, andaram errantes, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas grutas e pelas cavernas da terra. E todos estes, embora não tenham recebido bom testemunho por sua fé, não obtiveram a promessa, por haver Deus provido algo superior para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Bendito Deus e Pai, nessa manhã te agradecemos pelo teu falar, pela tua palavra, pela tua graça e misericórdia, na qual o Senhor conservou e conserva todos aqueles que são teus. Louvamos o teu nome nessa manhã. Te agradecemos, Senhor, pelo ouvir que Cristo, como anjo do Senhor, sempre estava com os filhos de Israel nas suas aflições. Assim, a desonra que caía sobre eles era considerada sua própria desonra. As injúrias dos que ultrajavam Deus também caíram sobre ele. E hoje nós, os teus filhos, os crentes do Novo Testamento, os que te seguem, também levam a tua desonra. Todos eles escolhendo ser maltratados com o povo de Deus, consideravam a sua desonra como a desonra do Cristo de Deus. Estavam dispostos a sofrer a desonra de Cristo. Nós hoje, ao lermos a tua palavra, a ouvir o teu falar, somos encorajados a considerarmos a toda a desonra por causa de Cristo e elevarmos os olhos firmemente para a recompensa que nos aguarda. Ensina-nos, Senhor, nesse dia, por amor a Cristo, firmemente olhando para o alvo, o prêmio da nossa verdadeira premiação. Eu desfrute de Ti nesse dia, para o antegozo do Teu reino, nessa era. Bendito seja o nome do Senhor. Cobre-nos, Senhor, com Teu sangue precioso. Leva-nos adiante nesse dia, cobertos pela Tua justiça. Nos consagramos a Ti nesse dia. Consagramos a nossa casa e todos os nossos familiares. Clamamos, Senhor, por todos eles. Cobre-os com Teu sangue. Livra-os do mal. Supre-os, Senhor, com a Tua vida, com a Tua presença. Leva-os, Senhor, a tocar em Ti. E que pelo Espírito toque em todo o discernimento da Tua vontade. Nessa comunhão, Senhor, lembramos de todos os Teus filhos, de toda a Tua igreja. Supre-os, Senhor, a seiva da Tua vida. Faze-os reagir mediante o desfrutar da Tua vida, em plena era de graça, a tocar em Ti, a evoluirmos como filhos de Deus. Cumpra, Senhor, hoje na terra a Tua vontade em nossas vidas. Que possamos ser limpos canais pelos quais o Senhor possa fluir. Santo Pai, nós Te louvamos, nós Te adoramos, nós bendizemos o Teu nome e Te agradecemos por esse dia e por todas as coisas. Receba, Senhor, a nossa oração em o nome do Senhor Jesus. Amém.